Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre o filósofo alemão Immanuel Kant, que nasce no ano de 1724 e vem a falecer no ano de 1804. Procuraremos fazer um vídeo mais simples e fácil. Se você mesmo assim tiver alguma dúvida, não se acanhe, põe a sua dúvida nos comentários que eu irei responder. Há também um texto, um artigo disponível com material de apoio em nossos blogs e outros vídeos sobre Kant para complementar o que iremos falar aqui. Então, vamos começar. O Kant, ele é um filósofo do século XVIII. E no século XVIII nós temos um importante movimento que é o Iluminismo. O Kant, ele traz para si as bandeiras do Iluminismo. Você sabe o que é o Iluminismo? É uma coisa muito bacana. Esses filósofos, e o Kant também, eles defendiam a razão, a superioridade da razão, davam uma ênfase muito grande à razão. Sabe? Não vamos nos apegar às nossas crenças, não. Tá? A preconceitos, não. Religião, não. É importante guiarmos a nossa vida pela razão, a nossa racionalidade. É o que nos distingue como seres humanos. O pessoal do Iluminismo, e o Kant também, valoriza muito a liberdade, sabe? Poder pensar o que você quiser, mas poder pegar esse teu pensamento e divulgá-lo, falar, escrever o que você está pensando, poder fazer, sabe? Liberdade de fazer as coisas. Porque antes deles, não havia, até o século XVII, não havia muita liberdade não. Inclusive liberdade religiosa, de você poder ter ou não ter uma religião. Aí vem a questão da tolerância também. E essa questão da religião, sabe? Em virtude de várias guerras, porque havia vários grupos de protestantes desde o século XVI. E mais os católicos, você ainda tinha os muçulmanos lá do outro lado do mundo, os judeus, e era guerra, uns matando os outros o tempo todo. E tudo em nome de Deus, tudo em nome da religião. Então esses filósofos do Iluminismo, eles olhavam a religião com muita desconfiança. Priorizavam o quê? A razão. E o Kant está junto com eles, minha gente. Daí a importância do Kant. O Kant, ele vai arrematar também três grandes movimentos que vêm desde lá o século XVII, que é o empirismo, o racionalismo e o advento da ciência moderna. Temos previsto aqui no canal sobre esses três movimentos, sobre o iluminismo também, que eu recomendo que vocês vejam os vídeos lá. Então veja, o Kant há de trabalhar a história. Sim, a filosofia dele vai tratar da história. Mas quando eu digo que vai tratar da história, veja bem, eu estou dizendo que o Kant entende que a razão é o guia, é a mestra da história. A história é como se fosse um rio, um grande rio, guiado pela razão. Ou seja, há um progresso. Ele é muito otimista nesse tocante. A história nos traz uma evolução, um progresso, desde que nos deixemos guiar pela nossa razão. Também tem trabalho sobre a política, e muito interessante, que influencia inclusive o que ocorre hoje, no século XXI. Veja bem, o Kant defende a paz perpétua, que não haja mais guerra entre as nações. Ele defende que todos os países tenham como governo uma república. Porque, veja, você sendo regido por princípios republicanos, é mais fácil de você dialogar com outro que também é regido por princípios republicanos. Imagina, você tem um ditador, eu mando, todo mundo obedece. E você tem outro ditador em outro país, é guerra na certa. E o Kant diz, não, nada de ditadores, é república. Tá? Nós precisamos também entender que nós todos somos humanos. Antes de eu ser russo, brasileiro, inglês, argentino, eu sou humano. Então ele defende o cosmopolitismo. Nós todos somos cidadãos de um mesmo mundo. E se todos os países se tornarem repúblicas,
Então eles podem se unir numa federação de estados. Sabe quem inspirou a atual ONU, a Organização das Nações Unidas? Foram trabalhos do Kant. O Kant fala nisso. Só que ele quer que essa organização seja feita só por repúblicas. E também o seguinte, é uma governança internacional. Aqui não há um planeta só, o planeta Terra, então poderia haver um único governo. Algo semelhante ao que nós temos hoje com a ONU. Só que a ONU não funciona como deveria, em grande parte porque boa parte dos países que a compõem não são repúblicas. Então você não tem um mesmo diálogo possível. O Kant também desenvolveu uma filosofia sobre a religião. E nesse tocante é muito interessante. Lembra que eu falei que ele é iluminista? E que os iluministas viam a religião com desconfiança? Pois é. O Kant entende que a religião deve ficar dentro dos limites da razão. Nesse tocante, essas grandes manifestações religiosas que a gente vê aqui no Brasil, como lá em Nossa Senhora da Aparecida, ou você vai lá para Salvador, lavar as escadas, olha, diz que isso é besteira, isso é bobagem, Todas essas manifestações populares não passam de superstição. O que a religião deve desenvolver é a moral, a ética, o nosso comportamento em sociedade perante outras pessoas. E aquilo que a razão coloca como dogma, se não tiver o amparo da razão, deve ser deixado de lado. Então veja, um iluminista, ele olha realmente para a razão o tempo todo, enquanto que a religião lhe traz muita desconfiança. E o Kant, ele nos apresenta 3 críticas. Se estudar a obra do Kant, você vai ver que no ano de 1781, ele publica a sua maior obra, que é a Crítica da Razão Pura. É um livrão assim, E veja, na Crítica da Razão Pura, ele faz a seguinte pergunta: o que posso saber? Afinal de contas, o que eu, o que você, o que nós podemos saber durante a nossa vida? Olha que pergunta importante. O que eu posso saber de verdade? O que me é possível saber? Então, o que eu posso saber é o que ele procura responder na Crítica da Razão Pura. Mas ele não ficou satisfeito com isso não, minha gente. Alguns anos depois, em 1788, ele publica a Crítica da Razão Prática, tratando da ética, da moral, do comportamento das pessoas em sociedade. E aí a pergunta é: o que devo fazer? Sim, gente, eu tenho que perguntar o que eu devo fazer para me comportar moralmente, para me relacionar bem com outras pessoas. E finalmente, em 1790, ele publica a sua terceira crítica, que é a Crítica da Faculdade do Juízo. Veja bem, nesta, a pergunta é: o que me é permitido esperar? Então temos aqui até a questão da teleologia, que é voltar para os fins, a finalidade. Veja, o Kant é um filósofo fantástico. Eu gosto muito do Kant, vou tentar aqui explicar para vocês um pouco mais da filosofia deste grande filósofo do século XVIII. Veja, ele procura investigar a natureza e limites do conhecimento humano. Veja, não é só eu afirmar o que é verdadeiro e o que é falso. Eu tenho de saber, enquanto ser humano, qual a minha capacidade realmente de aprender alguma coisa, de identificar o que é verdadeiro e o que é falso, do conhecimento que eu estou absorvendo ter alguma validade. Então, quais são os limites desse meu conhecimento? É isso que ele vai buscar. E aí ele vai chegar a uma conclusão fantástica. Veja, antes dele, temos filósofos do empirismo, temos uma playlist aqui, e do racionalismo, temos outra playlist aqui. Os empiristas só queriam saber daquilo que você podia ver, sentir, tocar, ou seja, as suas percepções em relação a esse mundo aqui à sua volta, a sua experiência. Agora, os racionalistas não queriam saber da experiência, eles queriam saber só da razão. Eles achavam que a experiência podia me enganar, mas a razão não vai me enganar nunca. E o Kant ele vai chegar numa solução de meio termo. Ele vai dizer: olha, tudo que eu aprendo vem do mundo aqui, vem das minhas sensações, do que eu vejo,
do que eu escuto, do que eu toco. Agora, isso vem por onde? Pela minha sensibilidade. Então, eu absorvo desse mundo todo este conhecimento por meio da minha sensibilidade. Mas quando eu absorvo esse conhecimento, ele se encontra com algo que já estava em mim. Da mesma forma que num computador, pensa no computador. Você pode digitar um texto, não pode? Pega um programa aí, escreve uma carta no computador, um pequeno livrinho. Ora, você está colocando uma informação nesse computador que não existia antes. Mas você só está colocando essa informação lá porque tem um programa. Tem, aliás, vários programas. Tem um editor de texto, você tem um sistema operacional, que estão ali dentro desse hardware, que é o computador, lhe permitindo colocar a informação do texto que você está digitando. Se você simplesmente digitasse o texto e não tivesse previamente este programa instalado no seu computador, o editor de texto, o sistema operacional onde vai rodar o editor de texto, você não ia conseguir digitar coisa alguma. E nós aqui, nós temos o nosso programa também. É como se meu corpo fosse o hardware, fosse o computador, e já houvesse um software instalado. Dentro desse software eu tenho um programa, que o Kant vai falar que é o entendimento. As 12 categorias do entendimento, tem um vídeo aqui sobre isso. Olha, dentro dessas 12 categorias do entendimento, tem, por exemplo, a da causa e efeito. Causa e efeito não estão nos objetos que eu vejo, porque você não tem como enxergar causa e efeito. Pensa bem, você enxerga um movimento, você enxerga alguma coisa ocorrer, e na sequência você enxerga outra coisa ocorrer. Se eu pensar numa mesa de bilhar e eu estou com um taco, eu dou com o taco uma tacada em uma bola. Essa bola bate na outra bola e essa segunda bola entra em movimento. Mas o que eu vi não foi uma relação de causa e efeito. O que eu vi foi, veja bem, o taco que encostou na bola, a bola se moveu. A bola encostou na outra bola, essa outra bola se moveu. Foi uma sequência de fatos. A causa e efeito está em mim. Está no meu entendimento. Quando eu observo esta sequência de fatos, eu entendo, isto é causa e aquilo é efeito, mas está em mim. É uma das 12 categorias do entendimento. Quiser saber sobre as 12? Vê o vídeo que eu fiz sobre isso, está aqui no canal. Vamos imaginar que você está diante de uma goiabeira. Aí, você está ali olhando a goiabeira, tem uma pedra grande no chão, e você vê uma goiaba já madura, tá, que cai, ela se solta, de repente uma lufada de vento, ela se solta da goiabeira, cai na pedra e se espalha toda, não? Se esparrama toda. E por que essa goiaba caiu e por que ela se arrebentou toda na pedra? O que você viu foi só o movimento da goiaba cair e depois ela se abrindo toda ao encostar na pedra. Como eu falei, causa e efeito não está nas coisas. Agora, a minha sensibilidade me permitiu ver esta ocorrência da queda da goiaba. E foi a categoria da causa e efeito, uma das 12, que me permitiu falar, tá, em relação ao que foi causa e o que é efeito. Por exemplo, a gravidade. Pelos meus estudos, pois a goiaba caiu por causa que a gravidade a puxou para baixo. Uma das coisas que eu poderia afirmar. E há mais ainda, o Kant, ele vai também nos falar em juízos sintéticos e juízos analíticos, e a priori e a posteriori. Porque ele quer chegar numa coisa nova. Ele quer nos falar em juízos sintéticos a priori. Tá? E eu já vou chegar lá. Mas vamos pensar assim, sabe o que é um juízo sintético? Juízo é uma conclusão, uma decisão, o resultado de algo que você pensa, não? É o meu juízo sobre algo. Então, como é que eu chego a um juízo? Um juízo sintético é baseado na experiência. Veja, por que eu sei que uma pedra exposta ao sol fica quente? Porque eu tive a experiência do contato com essa pedra que ficou exposta ao sol. Então, a pedra exposta ao sol fica quente. Se eu não tivesse essa experiência, olha, eu fui criado num lugar onde eu nunca vi a luz do sol.
vive trancado num lugar. Eu nunca vi uma pedra sendo banhada pelo sol. Eu não vou saber que esta pedra vai ficar quente se exposta à luz do sol. Eu preciso da experiência para isso. Então, todos os juízos, todas as afirmações que eu faça sobre algo que dependam da experiência, são juízos sintéticos. Agora, tem outras coisas que não dependem da experiência. Sabe o que é um triângulo? Então, se eu falar para você, olha, um triângulo tem 3 lados. O sujeito é o triângulo. Tem 3 lados é o predicado. É aquilo que eu estou afirmando do triângulo. É a qualidade do triângulo. Só que veja, eu nem preciso afirmar esse predicado, essa qualidade. Porque quando eu digo triângulo para você, se você sabe realmente o que é um triângulo, você sabe que ele tem 3 lados, ele não tem 4. Se tiver 4 lados, é o quê? Um quadrado. Então, tanto para o triângulo, tanto para o quadrado, eu tenho o quê? Um juízo analítico. Porque afirmar que o triângulo tem 3 lados, o ter 3 lados é um predicado que já está dentro do sujeito triângulo. Um quadrado ter 4 lados é um predicado que já está dentro do sujeito quadrado. Agora, se eu digo o triângulo é azul, gente, eu estou dizendo, olha, se eu falar para você, o triângulo tem 3 lados, perguntar o que eu disse é verdadeiro ou é falso. Olha, tem ali na outra sala, tá, você não está vendo, mas na outra sala tem um triângulo. E ele tem 3 lados. É verdadeiro ou falso? Você não vai pensar 2 vezes, vai dizer, não, é verdadeiro, professor Silvério. Esse triângulo que eu não estou vendo, mas que você diz que está na outra sala, ele tem 3 lados. Você não vai duvidar de mim. Agora, se eu falar para você, olha, na outra sala tem um triângulo azul, você pode chegar e falar, olha, eu não sei, tá? Porque um triângulo azul depende da experiência. É um juízo sintético. Você tem de ver o triângulo na outra sala. Veja, eu posso estar te dando uma informação falsa. Na outra sala não tem um triângulo azul. Entendeu a diferença? Ter um triângulo azul depende da experiência. E aí é o seguinte, quando a coisa não depende da experiência, o triângulo ter 3 lados, é um juízo a priori. Por que a priori? Porque no momento que eu falo em triângulo, você já sabe que tem 3 lados. Não depende da experiência, é a priori, é dado direto para você. Agora, a posteriori, ele depende da experiência. O triângulo azul depende da experiência para você verificar que o triângulo realmente é azul. Beleza aí? Tá bom. Aí o Kant vai fazer uma coisa completamente diferente. Ele vai chegar, olha, mas existem juízos que são sintéticos, ou seja, que dependem da experiência, tá? Mas também são a priori, ou seja, que não dependem da experiência. Aí nego pira, né? Tá? Como é que pode ter um juízo sintético a priori? E ele vai dar exemplos. Ele vai dizer, ó, 2 mais 2 é igual a 4. Mas o 4 não estava presente nem no 2, nem no 2 mais 2. O 4 é algo novo. Mas dado 2 mais 2, eu sei que é 4. Então ele vai dar isso como exemplo de um juízo sintético a priori. A grande novidade, nós temos vídeo aqui onde eu explico justamente o juízo sintético a priori. Vale a pena ver. E também o Kant vai nos falar no númeno e no fenômeno. Gente, é muito bacana isso. Pensa o seguinte, quando você percebe alguma coisa à sua volta, essa coisa que você percebe já está somado com algo seu. Lembra que eu falei da sensibilidade mais o entendimento? Então a sensibilidade me permite perceber as coisas à minha volta. Meu olhar, meu tato, minha audição. Então veja, eu percebo as coisas à minha volta. Mas quando eu percebo ela dentro das 12 categorias do entendimento. Então esta coisa que eu percebo não é mais pura. É o fenômeno. Uma aranha não vai enxergar a mesma coisa que você, pensa bem. O teu cão, o teu gato não vai enxergar a mesma coisa que você. Aliás, o teu cão, quando você leva ele na rua, nota que ele fica só cheirando para um lado e para o outro, que ele vê mais pelo faro do que pelos olhos. Enquanto a gente praticamente não usa o faro, mas pelo faro ele consegue realmente enxergar coisas que a gente não tem capacidade. Ele consegue enxergar que alguém passou por ali.
que um cachorro, macho ou fêmea, passou naquela área, que N coisas. É como se ele tivesse uma visão além do alcance, pelo faro dele. Então veja, a percepção da realidade de um cão é diferente de um humano. A percepção da realidade dele é diferente da de um humano. Estas coisas que estão aqui à volta, eu não sei bem o que é. Eu vou chamar de número. Sabe o que é o número? O número é aquilo que está antes da minha percepção. O momento que eu percebo é o fenômeno. Se você pensar em uma cadeira, pensa numa cadeira. Esta cadeira, se você for pensar hoje no século XXI, um físico moderno vai dizer, olha, você está vendo uma cadeira, mas o que está aí é uma nuvem de poeira atômica, porque essa cadeira é formada por átomos. Então, que existe uma nuvem de poeira atômica em determinada configuração. Você vê o átomo? Não. Você não vê o átomo. Você vê a cadeira. Então, o número é como se fosse essa nuvem de poeira atômica. Mas o que você percebe é sempre a cadeira, é o fenômeno. E aí surge uma coisa, o sujeito transcendental, que sou eu e você. Esse sujeito transcendental é aquele que percebe as coisas, sabe, por meio da sua sensibilidade e as traz para as categorias do entendimento, as 12 categorias do entendimento. Veja, o sujeito transcendental é aquele que possui as condições de possibilidade de toda experiência. Veja, lembra do exemplo do computador? O computador só funciona porque tem programas instalados ali. Aí se você vai pegar um texto e vai digitar, você vai trabalhar um vídeo, ou uma rede social, pensa na rede social. Se você consegue postar uma foto na sua rede social, veja, o teu conteúdo é a foto, é o vídeo que você está postando na rede social, mas porque tem um programa prévio ali. Esse programa prévio é que te permite a postagem da sua foto, a postagem do seu vídeo. Então, esse programa prévio somos nós, é eu e você. Nós somos o sujeito transcendental, porque nós, eu, você, nós possuímos a possibilidade, tá, de termos experiências. Tá? São as condições que nos permitem esta experiência, os programas prévios que estão aqui. Entenda, olha, pensa no tempo e no espaço. Segundo Kant, o tempo e o espaço não estão nas coisas, estão em mim. Quando eu percebo as coisas, eu já as percebo dentro do tempo e dentro do espaço. Não me é possível perceber algo fora do tempo e fora do espaço. O que não significa que o tempo e o espaço realmente exista nas coisas aqui à minha volta. Mas eu, como ser percebedor, eu, como sujeito transcendental, obrigatoriamente percebo as coisas dentro do tempo e dentro do espaço. Mas olha, não para por aí não. O Kant, ele vai nos falar também do imperativo categórico, sabe? Imperativo hipotético primeiro. O imperativo hipotético é se, então. Se Maria usar um esmalte vermelho e também um batom vermelho, significa que ela vai à festa. Se, então, há uma condição, Maria vai botar o esmalte, o batom vermelho, então ela vai à festa. Se, então, tudo, tá? Se eu chuto a bola se movimenta. Então, é uma hipótese, tá? Mas não existe só o imperativo hipotético. Nós temos o imperativo categórico. Esse não se baseia no se, então. Ele se baseia no dever, na obrigatoriedade de fazer alguma coisa, como se aquilo fosse realmente uma coisa universal, houvesse universalidade, necessidade naquilo. Mas quem impõe esta universalidade, essa necessidade, sou eu. Mas para isso, há coisas importantes antes. É importante que haja liberdade. Lembra que eu falei que é iluminista? Então, os iluministas defendem a liberdade. E o Kant vai dizer, olha, mesmo que a gente não possa provar que a liberdade exista, é importante que a liberdade exista para que eu possa ser um sujeito ético. Porque
Porque se não houver liberdade, se for tudo determinado, eu não tenho como ser um sujeito ético, eu não tenho como ser um sujeito moral. Então é preciso que haja também autonomia da vontade. O que é autonomia da vontade? Vamos pensar primeiro na heteronomia, ou seja, diferente, hétero de diferente. Heteronomia, tá? Nomia no sentido de regras, de leis, tá? Então a heteronomia da vontade seria quando você faz ou deixa de fazer alguma coisa porque você vai receber um castigo ou uma recompensa. Olha, eu vou me comportar super bem porque quando eu morrer eu vou para o céu. Eu não quero ir para o inferno, não. Entendeu? Isso está dentro da heteronomia da vontade. Meu comportamento ele é motivado por questões externas. Eu parei no sinal de trânsito porque eu vi uma câmera e a câmera vai me multar. A multa é uma coisa desagradável, então eu paro no sinal de trânsito. A minha vontade está sendo objeto de uma coisa externa. Quem está motivando minha vontade? A câmera, que é externa a mim. E o Kant diz, não. Se o comportamento for ético, tem de haver uma autonomia desta vontade. Ou seja, a minha vontade é controlada pela minha razão. Eu faço ou deixo de fazer aquilo que eu entendo que é certo, porque eu assim penso. Tá? Eu penso que é certo, a minha razão diz que é certo. Ou, se minha razão diz que é errado, eu não faço. Mas não é porque eu vou ter uma recompensa, não. Se eu tiver uma recompensa, não é ético. A mesma coisa, se for por castigo, também não é ético. Veja, não importa se você vai ter recompensa ou castigo mais tarde. Você só não pode fazer ou deixar de fazer pensando somente na recompensa ou no castigo. Tá? Não, porque aí a sua vontade está sendo motivada para essa recompensa ou castigo. Não, você tem de fazer por ser certo. Se você ganhar uma recompensa, ou se você ganhar um castigo pelo que você fez, não importa. Você fez o que era certo. Às vezes fazer a coisa certa não é algo muito fácil, não. Você acaba sendo castigado por fazer a coisa certa. E o Kant vai dizer, ó, é preciso tornar as nossas máximas em leis universais. Máxima, aquilo que eu me proponho a fazer, aquilo que eu entendo que é correto. Por exemplo, não roubar pode ser uma máxima. Então eu tenho que transformar isso numa lei universal, ou seja, válido para todo mundo, minha gente. E ele vai propor 3 fórmulas para tentar expressar isso. A fórmula, por exemplo, da universalização. Ou seja, tudo que eu fizer vai se transformar numa lei universal da natureza. Então eu vou roubar, beleza. Estou roubando aquela pessoa ali porque eu quero o dinheiro dela. Tá bom. Olha, eu gostaria que roubar se transformasse numa lei universal da natureza. Ou seja, depois que eu roubei fulano, vem o ciclano e me rouba. Não, peraí. Eu roubei o fulano, mas você não pode me roubar não. Tá? Se você me roubar, eu vou dar queixa na polícia que você está roubando um ladrão honesto aqui, o fruto do trabalho do meu roubo. Tá? Não é assim? Então veja, o ladrão, ele não quer ser roubado. Não é interessante, por exemplo, para o cara que é 171, aquele mentiroso que está ali para te enganar, que todo mundo seja 171, que todo mundo trabalhe enganando os outros. Porque se todo mundo trabalha enganando os outros, você não vai acreditar no que ele te fala. E se você não acreditar no que ele te fala, ele não vai te enganar. Ele quer ser a exceção, ou seja, ele pode te enganar porque você acredita que a regra é que ninguém vai enganar ninguém, ninguém vai mentir para ninguém, ninguém vai dar um golpe em ninguém. Esta é a regra. Então veja, é ético? Não, não é ético. Não é ético roubar, não é ético matar e não é ético mentir. E por quê? Porque a própria pessoa que assim se comporta não deseja, não quer que isto se transforme numa lei universal da natureza, ou seja, que todo mundo assim proceda. Então aquilo que eu faço, eu devo fazer pensando que todo mundo vai fazer a mesma coisa e vai dar certo em sociedade. Seria uma lei universal da natureza. Um outro princípio é o da humanidade. Olha só que coisa bacana. Eu vou ver as outras pessoas, os outros humanos, sempre como um fim em si mesmo, nunca como um meio para atingir algo. Ou seja, eu vou casar com fulano porque o fulano é muito rico e aí eu vou ficar bem de vida. Não, você está vendo o fulano, então com o quê? Como um meio para você se dar bem na vida. Não pode. Tá? Você não pode ver as pessoas como um meio, elas são sempre um fim.
Então, o princípio da humanidade. E também a fórmula da vontade. A fórmula da vontade, ela diz que a sua vontade, minha vontade, não? Enquanto ser racional que nós somos, tá? Ela sirva como se fosse um legislador, tá? Uma legislação para todos. Então, que a minha vontade se transforme em lei para todos. A máxima de minha ação deva servir de lei universal para todas as pessoas, tá? Todas as pessoas racionais. Claro, eu estou pensando também em fins, em finalidade, tá? Ou seja, há uma finalidade em relação àquilo que eu faço dentro da sociedade, que é voltado o quê? Para a ética, é voltada para a moral, tá? Para a virtude. Então aqui a gente pode pensar em exemplos como o do trapaceiro, o do roubar, o do assassino. Veja, quando o assassino mata alguém, ele próprio não quer ser morto. Então ele está abrindo uma exceção para ele. O trapaceiro é a mesma coisa. Ele quer trapacear, mas não quer ser trapaceado. Quem rouba, a mesma coisa. Você quer roubar do outro, mas depois que você rouba, aquele é teu. Vai tentar roubar do cara. Vai tentar roubar do ladrão. Rouba não. Gente, tá gostando? Deixa o teu comentário no vídeo. Quero saber a sua opinião sobre o Kant. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, vai. Mas vamos prosseguir aqui. O Kant também nos fala dos juízos. Ele vai dizer que nós temos 4 juízos. E como 2 desses 4 são subdivididos, temos um total de 6 juízos possíveis. Olha, vamos lá. O juízo sobre o agradável. O juízo sobre o agradável é bem interessante. Você come uma fatia de bolo de chocolate, pode ser uma coisa agradável para você, mas às vezes não é universal. O que é agradável para o João pode ser detestável para a Maria. Mas então, é o agradável e o desagradável. Não há universalidade presente, não há necessidade. Depois do agradável, eu tenho o bom. Aí o bom é que vai se dividir. Eu tenho o bom enquanto útil e o bom enquanto bem moral. O bom enquanto útil, aquilo que me é útil, olha, eu estou com fome, uma boa refeição me é útil. Então, aquilo que me é útil não é uma coisa universal. É útil para mim naquele momento em particular, mas não necessariamente vai ser útil para todo mundo. Não há universalidade, não há necessidade. E eu tenho o bom enquanto bem moral. Olha, certas coisas, por exemplo, uma ação ética, tá? Eu tenho interesse que essa ação proceda, que várias pessoas tenham essa ação porque é ética, vai fazer bem para a sociedade. Então, eu tenho interesse, tá? Tanto no agradável, que é um juízo, tanto no bom enquanto útil, tanto no bom enquanto bem moral. Agora, o bom enquanto bem moral, eu quero que seja universal, eu quero que ele seja necessário, que ele se expanda por toda a sociedade. É o ético, a moralidade, o correto a ser feito. E aí temos o juízo sobre o belo. O belo também se divide. Eu tenho a beleza livre e tenho também a beleza aderente. Olha, a beleza livre é quando você chega, depois você escala uma montanha, aí você olha para aquela paisagem linda e deslumbrante. Ou quando você chega na praia e olha aquela praia, praia de Copacabana, que praia bonita. Então é a princesinha do mar. Veja, eu não tenho o menor interesse naquilo. Para mim, quanto faz, quanto fez. Mas estou reconhecendo que é belo. E na medida em que eu reconheço que é belo, eu espero que todos no mundo também reconheçam que a praia de Copacabana, a princesinha do mar, é bela. Está entendendo? Não há uma universalidade, uma necessidade obrigatória, mas é como se fosse um dever. Eu entendo que é como se houvesse essa universalidade. Como se está presente no belo e também vai estar presente no sublime. Como se fosse universal. Todos ali, diante da coisa, diante da praia, vão vê-la como bela. Mas eu não tenho o menor interesse nisso. E tem o belo enquanto beleza aderente.
Ora, um corpo humano que vai na academia, bem malhado, os músculos bem desenvolvidos, ele é belo. Ele é belo porque está mostrando o máximo do potencial de um ser humano, dos músculos, do corpo desse ser humano. Um atleta tem um corpo belo, tá? Porque ele desenvolveu este corpo ao máximo. Então esse é um tipo de beleza aderente. E você tem também o sublime, tá? O sublime é quando você está diante da erupção de um vulcão, de um maremoto, de uma montanha imensa. Ora, eu não tenho o menor interesse no sublime. Mas se eu estou num lugar abrigado, se eu estou em segurança física, eu posso reconhecer a beleza desse sublime, a sua universalidade. Eu me coloco ali, eu vejo a divindade nesse sublime, e vejo, por maior que seja a força da natureza ali presente, eu, ser humano, por ser um ser racional e poder compreender o que está ocorrendo ali, sou superior a isto tudo. Tá? É um enorme poder, mas não tem força alguma. Eu, ser humano, tenho força, mas ali não, ali eu vejo só o poder da natureza, tá? De uma grande erupção, de um grande maremoto, mas não tem consciência. Tá? Eu tenho consciência do que está ocorrendo enquanto humano, ser racional. Ora, repassando, juízo do agradável. É agradável comer? Sim, especialmente se eu estou com fome. É agradável beber? Sim, especialmente se eu estou com sede. Se você gosta de bolo, se gosta de bolo de chocolate, vai ser agradável para você comer uma fatia de bolo de chocolate. E o bom, tá? Se eu pensar o bom enquanto útil, tá? Se você tem uma prova amanhã e você estuda hoje para esta prova, para tirar uma boa nota, e você consegue tirar essa boa nota, então estudar é uma coisa boa para você, mas é boa como algo útil, é o bom útil. Estudar para tirar uma nota boa nesta prova. Praticar exercícios para manter o corpo em dia, ter uma alimentação saudável, é o bom enquanto útil para você ter um corpo mais saudável. E se a gente pensar o bom enquanto bem moral? Ora, aí eu estou pensando o quê? Na honestidade. Ser honesto é uma coisa boa? Sim. Mas boa em que sentido? Enquanto bem moral, tá? A honestidade. Tá? Então seria um bom exemplo do bem moral. E se eu pensar no belo? Eu tenho o belo como beleza livre. Tá bom. O belo enquanto beleza livre me lembra o quê? Um belíssimo pôr do sol. Você para ali, pô, que pôr do sol realmente bonito. Eu não tenho interesse algum no pôr do sol, mas reconheço que ele é bonito. Reconheço que é como se qualquer pessoa sentada ali, vendo este pôr do sol, diga, é belo. Há uma universalidade. A Mona Lisa, o quadro pintado por Leonardo da Vinci, ele é belo. Sim, ele é belo e é uma beleza livre. Eu não tenho o menor interesse naquele quadro. Mas diante da Mona Lisa eu vou dizer, é belo. E vou esperar que qualquer pessoa diante da Mona Lisa diga, este quadro é belo. Então, como se houvesse uma universalidade. Agora, imagine uma grande batalha. Aí o pintor pinta um quadro enorme desta batalha. Esse quadro traz detalhes sobre a batalha. Tem uma função histórica, que é contar visualmente como foi aquela batalha. É um quadro belo? Sim. Mas se trata de uma beleza aderente. É aderente, tem um significado, tem um sentido, tem um objetivo. Que é contar o quê? A guerra. Contar aquela batalha por meio de uma obra de arte, de um quadro. Então é uma beleza aderente que é diferente da Mona Lisa. E eu posso pensar também no sublime. Esse tipo de juízo, o sublime, se dá quando eu estou diante de um oceano imenso, de uma montanha enorme, do incomensurável, do muito grande, de algo que tem proporções gigantescas. Eu vejo um enorme poder, eu vejo a presença do divino, mas eu não vejo força alguma.
Eu tenho consciência, aquilo não tem consciência. Eu tenho racionalidade para compreender aquilo, mas a própria natureza não tem racionalidade para se compreender a si própria. Esse é o Kant que eu procurei passar para vocês. Agradeço a presença até este momento. Muito obrigado mesmo. Até mais.